Então vamos lá. Deixa eu a gravação. Beleza. Pessoal, mais uma vez, bom dia. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar falando mais um assunto completamente diferente. Esqueçam Guerra Fria, esqueçam a relação de Che Guevara com a Revolução, não tem nada a ver com isso. Ainda vai falar sobre outra coisa. Nada a ver com isso. Ainda vai falar agora sobre. Deixa eu mostrar aqui para vocês, esqueci de colocar, obviamente. Mas ainda vai falar aqui sobre o carnaval e cultura. Carnaval, samba e cultura. E a gente vai falar primeiro sobre carnaval e samba, sim, mas a gente vai falar também sobre cultura. E por que a gente vai falar sobre carnaval quando se fala de cultura? Porque o carnaval e o samba teve uma construção cultural muito singular no Brasil. Então, vocês vão ver isso já já, mas é uma cultura que nasceu de uma brincadeira portuguesa que foi trazida pelos colonizadores portugueses para cá. E o brasileiro olhou para isso aí e disse assim, beleza. Até hoje a gente faz isso com brega funk, pessoal. Então a gente olha assim, poxa, massa esse negócio que vocês fizeram aí, mas a gente consegue fazer melhor ainda. A gente consegue colocar uma batida aqui, uma batida ali e fazer uma música ainda melhor. A gente fazia isso na época também com essa brincadeira, que eu vou falar já já o que é. Então, a gente saiu de uma brincadeira, tipo assim, típica de Portugal, que tem uma característica muito europeia, então uma base assim, aquele negócio sem graça, aquela brincadeirazinha sem graça, então assim, pessoal, a gente consegue fazer isso dar certo, a gente consegue fazer isso funcionar. E foi isso que a gente fez. Então a gente conseguiu nesse período sair disso daqui, que foi essa brincadeira que eu vou falar para vocês já que é de intrudos, o que ela é e como funciona, para poder chegar nesse homem daqui. Se você não dançou a isso, não se movimentou enquanto essa música estava tocando, você provavelmente já morreu por dentro, ok? Então, a gente sai desse carnaval primitivo, esse intrudo, esse movimento inicial, e a cultura vai moldando o carnaval até chegar no samba e no pagode que a gente tem de hoje. Então, o samba e o pagode só existe por causa dos intrudos, por causa... Não vou tocar. Queria muito tocar tudo, Luiz. Queria muito. Vou tocar no finalzinho, se der tempo, eu toco tudo. Fica à vontade, tranquilo, sem problema. Não faz mal para mim, não. Mas, então, esse período vai ser basicamente, deixa eu tirar aqui, esse desenvolvimento vai acontecer por causa do desenvolvimento cultural. Então, o que vai acontecer? Como que isso existe? Por quê? Como que funciona esse desenvolvimento do samba no Brasil? E o que isso tem a ver com cultura? Vamos lá. O carnaval é a raiz do carnaval, se você datar e ver onde existiu, como que começou, chega no Brasil como um intrudo. Cadê? Deixa eu ver se o slide decidiu que não vai pegar, mas voltou. O intrudo, o que é o intrudo? É uma brincadeira que tinha, que vocês viram a primeira imagem, que é uma brincadeira de basicamente chegar na rua e começar a molhar o povo. Molhar, sujar a galera de tinta. Então, era uma brincadeira que tinha em Portugal, no período que aqui tem, por volta da quaresma, também tinha lá. Claro que os dias foram se adaptando, mas por volta da quaresma. E acontecia lá em Portugal e trouxeram para cá. Então, quando trouxeram para cá, era uma brincadeira assim, vamos dar uma molhadinha, eram as molhadeiras. Então, as molhadelas. Então, vai dar uma molhada na galera, vai brincar, vai jogar uma tinta para sujar. Só que você sabe como é que o brasileiro é, né? Então, desde lá do início, a gente tinha o brasileiro que a gente tem hoje. Então, a galera disse assim, poxa, se eu já vou sujar a galera, por que eu não sujo e deixo elas fedendo? Então, eu vou começar a colocar um ovo podre aqui, colocar um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, colocar umas paradas para sujar e realmente fazer a galera feder. Então, começou a ser associado à classe popular por causa desse movimento, por causa dessas novas características que o brasileiro deu para um intrudo. Então, chegou aqui como sendo algo tipicamente português e o brasileiro está assim, não, meu querido, aqui não, aqui não, me respeita, eu vou deixar o negócio ser somente português, eu já não gosto de Portugal. Aí eu vou deixar algo tipicamente português fazer parte do meu cotidiano, não, eu vou colocar uma coisa que é somente minha. Então, isso era sazonal, então tinha todo ano. E por ser sazonal, claro que o brasileiro vai arrumar um jeito de ganhar uma rendinha extra. Então, as famílias desse período as famílias brasileiras desse período vendiam as tintas, vendiam os baldes com esse líquido mal cheiroso. Podia ser aromatizado também, mas era raramente conhecendo brasileiro, né?
Então, vendiam isso e começaram a ganhar renda, começaram a ganhar dinheiro com isso. Então, começou a se popularizar muito mais. Vocês sabem, o brasileiro, quando tem dinheiro envolvido e é legal, aí é que eles vão investir mesmo. Vejam o carnaval de hoje em dia, é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Isso vai tomar uma notoriedade muito grande. Então, todas as classes vão começar a fazer isso até que num períodozinho do início do século XIX, a gentrificação tenta proibir os intrudos. Se vocês lembram muito bem, talvez vocês não lembrem, mas eu vou relembrar, que é um presente que a gente teve aqui, que foi o presidente Rodrigues Alves, que na verdade ele foi presidente 2 vezes, e na segunda ele morreu, mas tudo bem. Aí ele foi presidente 2 vezes, e nesse primeiro mandato dele, o que ele fez? Ele olhou assim e disse assim, pessoal, eu fui lá na Europa, e meu amigo, como lá é bonito. Por que a gente não faz isso aqui? O problema do Brasil é que o Brasil tem muita coisa daqui. A gente tem que pegar umas paradas legais lá da Europa. Então vamos começar a incentivar isso daqui. Então ele tenta começar a fazer uma gentrificação. O que é a gentrificação? É pegar aquilo da cultura, do território, da paisagem do país e dizer assim, olha, vamos deixar isso um pouquinho mais branco. Por que a gente não deixa isso aí? A gente tira um pouquinho dessa cultura africana, tira um pouquinho dessa cultura nativa e coloca um pouquinho da cultura europeia. Vai ficar tão bonitinho, rapaz. A galera chegar aqui, ver umas construções europeias, ver uma galera mais branca, uma galera mais pálida, vai ficar tão bonitinho. Então ele e o prefeito do Rio de Janeiro, que era chamado de Pereira Passos, vão começar a fazer essa gentrificação. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem de vocês. Não. Mas vão começar a fazer essa gentrificação. Então, tem um movimento muito famoso desse período no Rio de Janeiro que é chamado Bota Abaixo, ou Bota para Baixo, que é o prefeito do Rio de Janeiro, que era Pereira Passos, disse assim, olha, eu vou derrubar todos os cortiços que tem, que o cortiço era um símbolo da pobreza e da marginalização que tinha no Rio de Janeiro. Então, eram essas construções, essas casas, essas mansões gigantescas que viviam diversas e diversas famílias dentro, que pagavam aluguéis assim, insignificantes para poder viver lá, viver em condições terríveis, e isso era no meio da cidade, dentro do centro urbano. Então Pereira passa assim, pessoal, por que a gente não tira isso aqui e vamos colocar em vocês em outro canto? Só que como ele é esperto, o que ele disse? Poxa, eu vou tirar vocês antes de construir as suas novas abrigadas. Então eu vou tirar vocês daqui, destruo o cortiço e vocês vão ficar sem casa. E é por causa desse movimento que o Rio de Janeiro é repleto de favela. Diversas e diversas comunidades, diversas e diversas construções de favela nasceram nesse início do século XIX com a gentrificação do presidente Rodrigues Alves. Então ele desabrigou a galera e disse assim, olha, quem sabe um dia eu construo a casa para vocês, se virem aí. Então a galera foi viver nas favelas. As favelas começaram a tomar proporções gigantescas, construções nos morros perigosas, tudo mais que a gente tem até hoje. É um dos símbolos do Rio de Janeiro. Então isso vai acontecer. E não somente com construções, mas com a cultura também. Então foi proibido nesse período a capoeira, foi proibido nesse período o próprio carnaval, esse próprio intrudo. Só que como vocês devem conhecer o brasileiro, quando a gente é proibido de fazer algo, aí é que a gente vai fazer mesmo. Aí é que a gente vai pegar e vai fazer com gosto. Então foi isso que o brasileiro, mas principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital da época, disse assim, a gente vai fazer, a gente vai arrochar de um jeito que vocês nunca viram antes. Então, por sofrer tanta represália, eles pegam os intrudos e ao invés de abandonar, eles integram o acompanhamento musical. Então, assim, você estava achando ruim, agora vai ter até música. Você estava achando ruim, agora vai ter até acompanhamento de músicas tipicamente africanas, tipo, músicas que se integraram, que chegaram assim, típicas da África, se relacionaram com as músicas tipicamente nativas, pegaram uma coisinha ou outra das músicas, da musicalidade europeia, transformou tudo isso e transformou numa música somente nossa. E essa música vai ser o acompanhamento dessas festas. Então não vai ser somente festa agora. Vai ser festa e uma galera do lado junta tocando música para a gente poder se divertir. Agora você que se vire para achar ruim. Então ele vai fazer isso, vai nascer nesse período as marchinhas de carnaval. Então a marchinha para poder acompanhar esse período, contando da história do carnaval, contando da história de povo, de figuras importantes para o carnaval. Então a gente vai ter, inclusive, em Pernambuco, o desenvolvimento de marchinhas de carnaval voltadas para Nassau, que vocês conhecem Pernambucano. Pernambucano adora a figura de Nassau, que ele foi muito bom para o estado. Então tem marchinha de carnaval falando de Nassau, marchinha de carnaval falando mal do presidente. Então é tipo hoje. Então isso começa a acontecer nesse período, mas principalmente, como a gente falou logo no início do Rei Tiaguinho, isso vai ter uma solidificação do samba. A solidificação do samba vai começar a ocorrer não no início do século XIX, não, mas por volta do século XX.
com Vargas. Então, talvez vocês notem que eu falo bastante de Vargas, porque eu gosto muito de estudar Vargas. Ele tem seus defeitos, tem tudo mais, mas ele é uma figura muito importante, uma figura política muito importante, e principalmente para o desenvolvimento do Brasil. Então, Vargas fez o quê? Como eu falei para vocês, por causa desse movimento de gentrificação, formaram-se muitas favelas. Então, vocês têm que entender que o samba e o carnaval aconteciam principalmente nessas favelas. Essas populações marginalizadas que desenvolviam o samba e o carnaval. Então, o samba e o carnaval era algo muito marginalizado, era algo do pobre, era algo do que se falava muito no período do bandido, do cara que não queria trabalhar, do cara que só queria viver da música e não queria trabalhar com nada, só queria tocar de dia para noite. Então, era essa cultura que tinha, até que Vargas chegou e disse assim, pessoal, a gente não pode fazer isso. Eu sou o pai dos pobres, então eu não posso chegar e compactuar com uma cultura que diz que o carnaval não presta, mas o carnaval é cantado por todo mundo da população mais marginalizada. Então tem que apoiar esse carnaval. Então ele chegou em compositor e disse assim, pessoal, você não quer fazer uma musiquinha aí massa, não? Faça uma musiquinha aqui massa, eu pago para vocês fazerem uma música falando que o brasileiro não é preguiçoso, mas ele é um homem, tá desenvolvendo, tá se transformando agora numa figura trabalhadora, no cara que vai trabalhar de manhã e volta e consegue festejar com os amigos. Falam sobre isso, eu pago para vocês. Mas também não esqueçam de, em algum momento, fazer uma música que fale bem de mim, que eu já mostrei para vocês numa aula passada, que foi aquela do Bota o Retrato do Velho outra vez, quando ele retorna para o governo dele. Então, ele começou a apoiar o samba e o pagode nesse período. O pagode também nasce nesse meio do século XX. Então, começou a apoiar essa cultura, apoiar esse movimento musical, artístico e cultural no Brasil. Então, o samba vai se solidificar como ritmo do carnaval, e por causa disso, a gente tem toda uma cultura no Brasil sobre samba, sobre carnaval. A gente tem sambódromo, que foi não construído, mas idealizado por Oscar Niemeyer. Então, tomou proporções que, no período, eu tenho certeza que Pereira Passos e Rodrigues Alves nunca imaginaria que conseguiria chegar. Porque eles fizeram de tudo para abafar o carnaval e o samba, e o brasileiro disse assim, não, meu querido, a gente vai ter e você que lute. Então, isso é assim, uma nota clara de como que a cultura é de um povo e não de um presidente, não de uma figura de líder. Não, a cultura vem do povo, a cultura nasce do povo, não é algo que se tenta fazer, é algo que simplesmente existe e acontece, constrói uma característica, uma identidade cultural de um povo inteiro. E isso que ainda falar agora, por isso que eu falei tanto de cultura, porque isso bate muito em cultura. Ainda falar sobre o que é cultura agora. Beleza? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre o pagode, se interessa tanto quanto eu, porque, no caso, eu sou desesperado por pagode, mas qualquer coisa a gente bate um papo sobre a história do pagode que eu gosto demais. Mas, voltando, ainda falar aqui sobre cultura, beleza? E a gente sempre tem a definição clássica de cultura, que, segundo as ciências sociais, é a produção humana. Então, tudo que é produzido pelo ser humano é cultura. Essa minha mesa que eu estou agora, essa caneca que eu tomo café, essa garrafa, esse computador, esse quadro na minha frente, tudo vai ser cultura. Mas cultura é toda a produção artística, musical, material ou imaterial que existir na sociedade. Então, tudo aquilo que for construído, projetado e produzido por seres humanos vai ser cultura. Mas o que isso importa? Para que se importa saber disso? É porque cultura não é única. Não existe somente uma cultura. Não existe uma cultura do Brasil. Não existe uma cultura do Nordeste. Existem várias culturas dentro dessa grande cultura. Então, são chamadas subculturas. Não subculturas porque são menores, menos importantes, mais insignificantes. Não, são culturas distintas. A gente não pode chegar e dizer assim que a cultura que tem na Paraíba vai ser a cultura que tem no Nordeste. Que a cultura musical que existe em Sergipe vai ser a cultura musical que vai existir na Bahia. Não é a mesma. São subculturas, são culturas diferentes que englobam a cultura nacional. E é isso que caracteriza a identidade cultural. A identidade cultural é como um indivíduo se relaciona com uma cultura. Então, eu, por exemplo, eu me identifico muito com a cultura do samba e com a cultura de Pernambuco. Eu sou de lá. Eu me identifico muito com essa cultura. Mas eu vivo aqui na Paraíba tem quase 6, 7 anos, então eu também me identifico com a cultura da Paraíba. Eu sou meio lá, meio cá. Então, essa identidade cultural é o que vai caracterizar como que uma cultura se desenvolve. Quanto mais indivíduos se apoiam na sua identidade cultural em uma determinada cultura, mais essa cultura vai ser preservada e vai se desenvolver. Beleza? Então,
A cultura pode ser de duas maneiras. Vocês já ouviram isso diversas vezes. Daqui para frente, tudo vocês já ouviram, só vou tentar relembrar. Então, a cultura pode ser palpável, que é a cultura material, e não palpável, que é a cultura imaterial. E exemplos a gente tem diversos. Eu vou dar já já, mas a gente tem diversos exemplos do que é uma cultura material e imaterial. Mas a gente tem também, que vocês já ouviram demais, que é o patrimônio cultural. E para que e por que existe o patrimônio cultural? O patrimônio cultural vai ser uma maneira que um país, nosso país, tenta de preservar aspectos de uma cultura. Então, como que uma comida é feita, como que uma dança é executada, como que prédios são construídos e como eles existem até hoje, tentar preservar essa cultura que forma forma a identidade cultural de um povo. Então, a identidade cultural de um país, por exemplo, da capoeira, a identidade cultural da capoeira são os movimentos da capoeira. Então, a gente tem que preservar esses movimentos, preservar esses aspectos. Então, a gente tem aqui, como exemplo da cultura material, de patrimônio cultural material, nós temos o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, que é um patrimônio cultural, e por causa disso ele é muito preservado, está sempre lá com um movimento de preservação, sempre para pintar, mais uma vez, essas casas no centro histórico, para poder mantê-las bem, para tentar evitar o vandalismo e tudo mais. E a gente tem também o patrimônio cultural imaterial, que vai ser o frevo pernambucano. Mais uma vez, deixo bem claro que eu sou totalmente parcial quanto a Pernambuco, nem gosto tanto, como vocês podem muito bem ver. Mas esse desenvolvimento, essa relação do patrimônio cultural vai existir no país inteiro para poder preservar essas culturas. Porque, veja, o Brasil é um país muito mixigenado, então a gente tem a relação de diversas culturas. Então a gente vai ter essa relação entre tantas culturas e por causa disso a gente precisa chegar e dizer assim, olha, esse movimento aqui, essa dança, esse local, essa igreja é de uma cultura. As outras culturas podem sim se relacionar com elas, podem sim frequentar, tranquilo, pode dançar de boa, mas saiba que esse aspecto cultural não é da sua cultura, é de uma outra determinada cultura, você tem que entender por quê, beleza? Então a gente tem essa discussão sobre apropriação cultural, não vou chegar a falar disso, porque é um assunto que duvido demais que alguém vai querer tratar, principalmente nesse período, mas também tem essa relação com isso. Você tem uma cultura, eu tenho a minha, saiba a diferença e como que elas podem tirar proveito dessa relação, beleza? Ainda falar agora de um outro aspecto muitíssimo, isso aqui olha, meu Deus, no Enem é o que mais tem, é relação de aculturação. O que é aculturação? A aculturação vai ser o processo de modificação de uma cultura. É como que uma cultura evolui, como que uma cultura se modifica, como uma cultura modifica uma outra cultura. Só que, poxa, se vende demais que essa aculturação é um processo bonito, equilibrado, que uma cultura e outra cultura se juntam e formam uma terceira cultura. Ou elas se juntam e formam outras duas culturas que são agora mais desenvolvidas, mais robustas, mais concretas. E não é bem assim. A gente não tem uma aculturação, não existe uma aculturação que seja equilibrada, que seja uniforme. Vai ser sempre um processo, uma relação desbalanceada, vai ser sempre um processo opressor. Um exemplo são os colonizadores e os nativos, e também os africanos que vieram para cá. Então, quando os colonizadores chegam aqui e eles veem a cultura dos nativos, eles trazem africanos e veem as culturas dos africanos, eles dizem, caraca, a gente não pode permitir isso acontecer. A cultura maior e suprema que existe no mundo vai ser a cultura europeia. Então a gente tem que tirar essa cultura nativa, a gente tem que pegar esse nativo e dizer assim, ó, o que você está defendendo, o que você acredita, esse seu Deus ou esse seu não Deus, eu não sei o que você acredita, não importa para mim, mas isso que você acredita não está certo. Jesus é o que está certo, essa nossa cultura, essa maneira de vestir, isso que a gente precisa se vestir, essa nossa prática, essa nossa dança, isso que é certo. O que você faz é seu, mas não precisa fazer, tá errado. Deixa eu beber só uma aguinha aqui. Então isso vai acontecer demais. E claro que vai acontecer de maneira inconsciente, muitas vezes, mas vai acontecer sim de maneira ativa, como a ordem jesuíta fazia aqui no Brasil. A ordem jesuíta para os nativos fez diversas boas ações. Então é por causa da ordem jesuíta que muitas tribos nativas no Brasil ainda existem, porque eles defendiam e diziam assim, caraca,
essa tribo aqui está sobre a minha supervisão. Então eu estou tomando conta, eu estou cristianizando, eu estou tentando cuidar e proteger eles. Então você que é senhor de engenho, não tente escravizar esses nativos, fiquem longe deles. Então a ordem jesuíta não é uma ordem tipicamente demonizada, ela não é só de mal, não só de mal vive a ordem jesuíta as ordens religiosas no Brasil, mas a parte que é talvez não tão correta dela, que eu acredito, na minha humilde opinião, não é uma maneira como você tem que identificar a cultura, é que eles chegavam aqui e cristianizavam os nativos. Eles diziam assim, olha, você tem sua cultura, ok, mas a minha cultura é tão melhorzinha. Olha essa figura de Jesus Cristo, olha como que essa história é tão bonita, olha o que ele fez por todos nós. Então, não só tentar trazer o que eles acreditavam que era certo, que é essa cultura religiosa, mas tentaram extrair, retirar a cultura dos nativos, dizendo que essas práticas, você tem que usar roupa, você tem que fazer tal coisa, você tem que deixar de caçar dessa maneira, você tem que deixar de procurar no rio tal coisa, você tem que deixar de ter essa organização social que você tem e trazer uma organização social mais patriarcal. Então começou a trazer isso para a cultura nativa. E por mais que talvez as intenções não tenham sido as piores, por algum motivo, mas isso tira a identidade cultural de uma cultura. Tira a identidade cultural de um grupo, de um povo, que perde as suas características, boa parte das suas características, e passa agora a responder pelas características de um outro povo. Beleza? Então isso aconteceu demais nesse período. E isso acontece justamente por uma outra característica de cultura, que é a ideia de superioridade cultural. É uma ilusão de que uma cultura é legítima por ser mais evoluída que outra. E vejam que isso é basicamente todo o imperialismo, todo o neocolonialismo, todo o colonialismo, que foi essa ideia de que a minha cultura é melhor que a sua e por causa disso eu posso chegar aí e mandar em você. Minha cultura é melhor, mais desenvolvida, mais bem preparada, mais bem, sim, mais bem criada do que a sua, e por causa disso eu posso chegar e dizer para você o que é certo e o que é errado. Então, é pegar um juízo de valor da sua cultura e trazer para a cultura do outro e dizer, olha, tá certo porque eu disse que tá certo e eu sou mais desenvolvido que vocês, eu tenho armas e vocês não. Então, essa superioridade cultural, não pense que isso existe somente no período da colonização. Isso existe até hoje, essa superioridade cultural de países, de um país para outro país, de um grupo social para outro grupo social. Isso dentro do Brasil, isso fora do Brasil, isso em todas as regiões que tem relação cultural, vai ter essa ideia de superioridade cultural. Beleza? E é, por causa dessa aculturação é que vai existir a marginalização cultural. Ela existe junto da aculturação. Então, grupos que sofrem aculturação, uma aculturação ativa, como aconteceu aqui, que outro grupo tenta mudar a sua identidade cultural, tenta transformar a sua identidade cultural, uma parcela dessa sociedade, uma parcela desse grupo diz assim, caraca, eu não acho que isso está certo não, bicho. Eu vou manter minhas características, eu vou defender a minha cultura, eu não vou abrir mão disso de maneira nenhuma, então vai ser minha cultura até o final. E por causa disso, eles vão sofrer represália, eles vão ser marginalizados, eles vão ser oprimidos. Então, aqui nas senzalas, a gente tinha essa aculturação, essa tentativa de extrair a cultura do africano. E a gente tinha, por exemplo, a gente teve movimentos de revolução aqui, que teve a revolução que tinha a característica do haitianismo também, que é a tentativa de transformar o Brasil numa cultura também, disseminar a cultura africana e trazer mais para a galera dessa pessoal, vamos falar somente na nossa língua nativa para que os portugueses não entendam, vamos tentar criar nossa identidade cultural aqui dentro do Brasil. Então essa tentativa sempre ocorreu, mas claro que era sempre oprimida, era sempre massacrada, né, com essas culturas, essas minorias, essas culturas de minorias que foram trazidas para cá. Então, esse processo de aculturação não é um processo bonitinho, não é um processo que é equilibrado, que todo mundo ganha, que toda a cultura se desenvolve, não. É um processo opressor, é um processo desbalanceado, é um processo que sempre há uma marginalização de uma parcela da sociedade, beleza? A gente tem também agora outro aspecto da cultura, que que são os movimentos de contracultura. E esses movimentos de contracultura ocorrem como contestação, de valores fundamentais da sociedade. Por exemplo, o movimento hippie. O que é isso? O movimento hippie foi um movimento que aconteceu no meio do século XX também, no mesmo período do que a gente falou anteriormente, da Revolução de Cuba e tudo mais, nesse período da Guerra Fria, por um seguinte motivo. Tinha muita guerra acontecendo, guerra do Vietnã, guerra das Coreias, mas principalmente a guerra do Vietnã, que trouxe esse movimento à tona, que é um movimento que diz assim, pessoal,
a gente vive somente de guerra, a gente só fala de guerra, só pensa em desenvolvimento, venda, consumo, batalha, tentar oprimir outro povo. Relaxa. Não precisa, a vida não é somente isso, não. Então, aquele lema de faça amor, não faça guerra, nasce nesse período porque esse grupo, que eram boa parte deles jovens, era uma parcela da população que dizia, cara, galera, essa cultura de consumo, essa cultura de guerra, essa cultura de desenvolvimento tecnológico e armamentista, não precisa ser assim. Eu não concordo com isso. Eu não quero criar meus filhos nessa sociedade. Então, é um movimento que vai contra a cultura vigente, é um movimento de contracultura que vai tentar fugir dos valores fundamentais de uma sociedade, e por isso vai ser chamado de movimento contra a cultura. Então, esses grupos se afastam da sociedade numa tentativa de trazer desvalorização a essas características. Então, eles julgavam as características de consumo, de guerra, de opressão, de marginalização de minorias, eles defendiam que essas características que eram típicas da sociedade do século XX, essa polarização, eles defendiam que isso estava errado. Então, para poder desvalorizar e dizer assim, galera, vamos pensar que isso aí está errado, eles se afastavam, chamavam a atenção para esse movimento e viviam da maneira como eles julgavam que deveria ser certa. Então, eles iam para acampamentos do movimento hippie, criaram os filhos nessa... Né, muitas pessoas que hoje, sei lá, já são avós, eles viveram nesse período como crianças do movimento hippie. Crianças foram criadas no movimento hippie com esse ideário. Então isso aconteceu, isso é real, esse movimento contra a cultura existe. Então a gente tem diversos, tem o movimento skinhead, que também teve nos Estados Unidos. Então a gente tem diversos movimentos de contracultura quando um acontecimento histórico, uma característica vigente da sociedade é colocado em questão. Beleza? Esse juízo de valor é feito com uma outra cultura, com uma outra visão dessa cultura. Então é esse que o movimento de contracultura vai ser. Beleza? Então, a gente tem agora o finalzinho, já está acabando já o slide, mas ainda falar de uma parada muito importante, que vai ser essa indústria cultural e a escola de Frankfurt. Beleza. A indústria cultural, no século XX, o contexto vai ser do século XX. Esse teórico, Adorno e Horkheimer, criam um conceito de indústria cultural. O que é, a gente falou basicamente do século XX. Eu falei que vai ser dois assuntos bem diferentes, mas eles até que se relacionam bastante, vocês viram. Mas o século XX que vai ter Guerra Fria, desenvolvimento do capitalismo e do socialismo, então explosão do consumo. Os Estados Unidos quer consumo. Então, vejam que na Guerra Fria, basicamente, os Estados Unidos ganhou. Se vocês olharem direitinho, os Estados Unidos ganhou o desenvolvimento armamentista, ganhou o desenvolvimento tecnológico, ganhou o desenvolvimento cultural. Então, o capitalismo é a maior parte da população mundial vive sobre a óptica capitalista. Então, a gente vai ter, sim, a vitória dos Estados Unidos. Então, no século XX, tinha uma maioria capitalista. Então, era consumo, era produção, era desespero. É só você lembrar a primeira aula que eu dei para o Educa, não sei, provavelmente vocês não lembram, mas a primeira aula que eu dei foi sobre os modelos produtivos. Como esses modelos produtivos vão incentivar, vão interferir na cultura europeia, na cultura dos Estados Unidos. Então a gente tem o toyotismo, a gente tem o fordismo, a gente tem o taylorismo. Então esses modelos produtivos existem para poder aumentar a produção, para poder aumentar a produtividade, aumentar o lucro, diminuir o gasto de energia. Então é para isso que ele existe. Então está tudo girando em torno dessa produção desesperada. E é por isso que se chama indústria cultural. Então, esse contexto vai ser o contexto de consolidação do modelo capitalista, dinamização da produção e urgência de consumo. Então, o que é isso? A indústria cultural, em definição, é o que os teóricos Adorno e Horkheimer, que são da Escola de Frankfurt, mas eles não fizeram isso com a Escola de Frankfurt, eles fizeram separadamente. Esse conceito de indústria cultural vai ser o conceito de que artistas, cineastas, poetas, músicos, artistas de todos os âmbitos, escultores, pintores, vão começar a produzir arte, produzir cultura sob a óptica do capitalismo. Então agora você não vai produzir um poema, produzir música ou produzir uma pintura porque você acha que aquela técnica é bonita, porque você acha que essa característica da pintura é bonita. Não. Você vai produzir pensando em vender. Você vai produzir pensando em como você pode tornar essa produção uma produção de massa, produção que a galera vai tentar consumir. Um grande exemplo disso aqui no Brasil vai ser o desenvolvimento da Jovem Guarda. A gente vai ter o desenvolvimento do pagode também, que vai funcionar como se o pagode é como se fosse uma Jovem Guarda
do samba. Então, são músicas que não vão trazer uma reflexão cultural, não vão trazer uma reflexão ideológica, não vão trazer uma reflexão assim, muito cabeça, vão trazer ritmo, música, simplicidade nas rimas, simplicidade na vocalização, simplicidade na música, para só trazer bem-estar, só para fazer a galera gostar de música, tentar se divertir, tentar relaxar. Então a gente vai ter Jovem Guarda, a gente vai ter a Jovem Guarda do samba, que vai ser o pagode. Então isso vai se desenvolver nesse período também, no período do século XX, como a gente acabou de falar na cultura. Então, isso vai acontecer não para conscientizar a população, mas justamente para alienar a população. Para você pensar, poxa, se tem uma música tão de boa, não tem tanta coisa ruim acontecendo, não. Se não tem tanta gente falando sobre desenvolvimento, falando sobre como isso está mal, sobre a marginalização, essa marginalização não existe. Se eu não vejo, não existe. Então, isso vai ser trazido nesse período da indústria cultural. E essa indústria de produção de massa, produção para a cultura, para trazer a cultura para a massa, de pintura, de escultura, de filme, de música, de poesia, é chamada de cultura de massa. Essa cultura de massa vai obrigar os artistas a aumentar a produtividade e uniformizar os produtos. Então, um produto de pintura que era trazido, vejam que nesse período também foi muito, muito, muito disseminada a figura de Che Guevara também. Então, aquela pintura, começaram a colocar ela num filtro diferente, começaram a pintar ela de uma maneira diferente. Então, aquilo foi muito disseminado. O que tinha de camisa e o que tem hoje de camisa com aquela figura de Che Guevara pintada de outra forma é reflexo da cultura de massa. É uma imagem que a galera gostava e começaram a vender essa imagem. Olha como isso é bonito, olha como isso é massa. Compre, 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 compre mais, compre mais, compre um modelo diferente, que é a mesma coisa, só que muda só a etiqueta. Comecem a fazer isso, comecem a incentivar a produção. Então, o artista teve que submeter a isso nesse período. Beleza? Isso tudo acontece sobre a ótica, perdão, da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt vai olhar para isso. A escola de Frankfurt, não se confundam, a escola de Frankfurt vai criticar como que o marxismo identifica, como que o marxismo previu como o capitalismo funcionaria, mas é uma escola de frente marxista. Eles vão criticar como que o marxismo previu, mas tudo antes disso eles concordam. O marxismo previu tudo certinho até esse período, mas como eles não previram como que essa cultura de massa ia funcionar. Por isso que eles chegam e dizem assim, olha, o marxismo vai funcionar bem até aqui, e depois vai ser a nossa teoria, que vai ser a teoria crítica, que vai ser uma teoria que vai ser feita também sobre a óptica do marxismo, mas não exatamente como o marxismo deveria ser, beleza? Talvez eu vá espirrar, se eu espirrar eu peço perdão, mas acho que não, já foi. E essa teoria crítica vai tentar derrubar o iluminismo, eu vou falar já o que vai ser essa teoria crítica, mas ela vai tentar derrubar o iluminismo, que o iluminismo foi o que fomentou todo esse desenvolvimento cultural até o século XX. O iluminismo, essa ideia de liberdade, essa ideia de desenvolvimento individual e tudo mais, fomentou toda essa produção do capitalismo. Por quê? Porque os Estados Unidos pegou onda no iluminismo. Ele viu esse desenvolvimento de liberdade, de lutar, fez a doutrina Monroe, fez a emenda Platt para poder tentar, entre aspas, ajudar Cuba, tentou incentivar as repúblicas da América Latina, tentou fazer parceria com países da Europa. Então, os Estados Unidos pegou onda no iluminismo, com o ideário do iluminismo, com o ideário de revolução. E aí, eles chegam, a escola de Frankfurt vai chegar, que a escola de Frankfurt tem Adorno, tem Horkheimer, então tem mais pessoas, obviamente, no meio disso. Se eu não me engano, meu Deus do céu, esqueci como é que é meu Deus, o cristão. Enfim, vou lembrar daqui no final da aula que vai ser um pessimista cristão, vai ser esqueci o nome dele agora. Kierkegaard, lembrei. E você vai ter toda essa escola de Frankfurt tentando definir a teoria crítica para poder derrubar o iluminismo. Que é a teoria crítica? É a teoria que vai chegar e dizer o capitalismo deveria seguir um rumo natural a partir do mercantilismo, mas ele foi parado, ele foi interrompido, esse rumo natural foi interrompido pela força que foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos moldou o capitalismo nas formas que ele queria, de uma maneira que só e somente ele pudesse ter o máximo e supremo lucro. Então, essa teoria crítica era para destruir a indústria cultural, destruir a cultura de massa, que a cultura de massa tem o objetivo, não esqueça, a cultura de massa, a indústria cultural, tem o objetivo de alienar a população e otimizar a produção. Então, é para você não perceber que você está sendo manipulado e usado para poder consumir.
E a teoria crítica é que você comece a ter essa razão crítica, esse ideário crítico de ver, poxa, eu posso até gostar dessa música, mas eu não gosto dessa música simplesmente por gostar. Eu gosto dela porque ela é tocada o dia todo na minha cabeça para poder gostar disso. Então eu não gosto dessa Jovem Guarda. Eu gosto da sensação que ela me traz porque ela me manipula. Então eu preciso começar a ter esse ideário de teoria crítica. E como vocês bem sabem, a Escola de Frankfurt, por mais que seja famosa, essa disseminação da teoria crítica não aconteceu de maneira muito perfeita. Então, continuou tendo sim essa alienação, continuou sim tendo essa indústria cultural, essa cultura de massa que permeia toda a sociedade da gente até hoje. Então, essa produção de indústria cultural, essa produção de cultura de massa, essa produção de alienação ainda existe. Então, lembrem, em relação à cultura, em relação à indústria cultural, o principal é cultura de massa é uma maneira de alienação, é uma forma de alienação, é uma forma de manipulação da sociedade para incentivar o consumo e diminuir o pensamento crítico. E aí que a escola de Frankfurt vai chegar e dizer assim, olha, não pode ser assim não. A gente tem que começar a ter sim pensamento crítico, tem que começar a ter sim teoria crítica na nossa vida. E claro que isso não se torna assim perfeito, eles perdem essa potência depois de um tempo, mas a escola de Frankfurt é discutida até hoje, é um dos assuntos mais importantes que tem. Então, basicamente é isso que a gente tem para falar sobre cultura. A gente termina aqui as duas aulas desse intensivão de hoje. Além de que a produção de patrimônio favorece e promove a manutenção